ficar sem você. Eu não posso ficar sem te ver. E hoje eu começo com essa trilha sonora só para falar deste livro, Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Aí, Dias de Abandono, né? Então não me abandone. Acho que essa é a trilha sonora para nossa personagem principal do livro Dias de Abandono. Porque logo no começo a nossa personagem chamada Olga é abandonada pelo marido e o marido simplesmente comunica a ela: estou indo embora. E lá fica a nossa personagem Olga com 2 filhos e um cachorro. Aliás, esse cachorro chamado Otto é um personagem à parte, assim, né? Porque o Otto é uma coisa querida. É um cachorrão que ela tem que cuidar, e o cachorro era do marido, né? E acabou ficando ali como herança, né? Do marido, do ex-marido. E ela acaba cuidando desse cachorro, mas esse cachorro ele tem uma metáfora super importante nesse livro, eu achei assim muito legal. Então nós temos aí a nossa personagem que é comunicada que está sendo abandonada aí pelo marido. O marido vai viver com uma novinha. E essa novinha fazia parte do seu convívio, né? Então a Olga abraçou essa família da novinha aí e era muito amiga, né? Então a novinha foi lá e o marido foi lá e os dois, né, se encontraram e virou o que virou. Os dois se tornam amantes e a Olga fica sozinha. Então o livro é todo sobre a Olga e essa separação do marido. Brincadeiras à parte, então após 15 anos de casamento, a nossa personagem se vê sozinha, tendo que cuidar dos 2 filhos, Hilária e Giane, que são ainda pequenininhos, né? E tem a sua própria maneira de lidar com esta separação. Então existe toda aquela questão, assim, de como os filhos estão lidando com a separação. Existe a culpa da mãe, né? Os filhos acabam culpando a mãe. Existe as birras, então a gente vê a Olga ali lidando com as birras. E uma coisa muito importante é a Olga lidando com ela mesma. Porque nesse casamento, na verdade, ela se deixou. Então ela não tinha um emprego, ela tinha lá um sonho, mas acabou deixando este sonho para viver o casamento, para viver os filhos, né? Então não só o marido a abandonou, mas ela própria se abandonou. Então acho que o livro é muito mais sobre isso, o abandono que ela própria se permitiu acontecer, do que o abandono do marido em si, né? Então a gente vê a ausência do Mário, que é o marido da Olga. Em nenhum momento você vê ele cuidando dos filhos, em nenhum momento você vê ele presente, apesar da separação. O cachorro que era dele acabou ficando com ela, né? Então nós temos a Olga trilhando esse caminho muito sozinha. E aí ela vai desenvolvendo uma coisa assim, até uma doença mesmo, talvez psicossomática, psiquiátrica, psicológica. Não sou psicóloga, então não saberia como dar esse nome, mas ela acaba entrando numa depressão mesmo. Ela acaba assim, sabe, eu tenho que tomar banho, e ela tinha muito essa preocupação com a higiene física dela, e a gente vê momentos no livro que ela faz coisas assim, que você fala assim, ai, nossa, ela fica lá um dia com dor de barriga e vai fazer cocô no meio da floresta lá enquanto ela estava passeando com o Otto, né? Então existe esse tipo de coisa assim que acontecem. E também temos a figura de um vizinho chamado Carrano. Esse vizinho é um músico, né? Então, mesmo antes da separação ali, ela já percebia esse Carrano por ali, né? E o Carrano tem aí um crush pela Olga, né? Tem uma quedinha aí pela Olga. E na verdade a gente sabe, mulheres, né? Quando a gente passa por uma separação, eu achei esse livro assim, inclusive, eu acho que ele é cheio de gatilhos, né? Então se você passou por uma separação, esse não é o livro indicado para você, não leia. Ou leia, né? Que talvez você tenha assim uma catarse com esse livro, pode ser que ele te ajude também, né?
mas já aviso que ele tem gatilhos, assim. Em dado momento, ela começa a se envolver com o Carrano, né? Mas meio como que uma vingança, assim. Falou assim, eu vou me vingar, né? Então existem sentimentos muito misturados dentro dessa personagem que acaba se envolvendo com o Carrano. Mas o Carrano é muito paciente, ele é muito, assim, vou esperar o tempo dela, né? E então ele é um personagem... de certa forma, importante nesse processo que a Olga está passando. Mas o que acontece? A Olga também ela começa a xingar muito. Então, assim, ela era uma pessoa que falava baixo, né? Ela era muito educada e de repente ela estoura e começa a falar muito palavrão durante o livro. Deixa eu ler um pedacinho para vocês que eu achei muito interessante, que vai mostrar um pouquinho do que aconteceu com a Olga. Eu tinha me perdido nos seus minutos, nas suas horas para que ele se concentrasse. Eu tinha cuidado da casa, da comida, dos filhos, eu tinha me ocupado de todas as chatices da sobrevivência do cotidiano, enquanto ele escalava teimosamente o declive da nossa origem sem privilégios. E agora ele me largava carregando consigo todo aquele tempo, toda aquela energia, todos aqueles sacrifícios que eu fizera por ele. De uma hora para outra para gozar os frutos com outra, uma estranha que não tinha mexido um dedo para pari-lo, nutri-lo e fazer com que ele se tornasse o que era. Então aqui ela está falando do Mário, né? Tá aqui uma parte, né, importante para revelar o sentimento que ela tinha em relação a ele. E eu achei esse livro muito visceral, assim. Ele vem lá das entranhas, sabe? Ele tinha tudo para cair numa coisa pedante. Ai, nossa, ela foi, né? Vamos cair no vitimismo. Mas não é um vitimismo. Helena Ferrante, ela é muito genial em lidar com essa situação, uma situação que é tão triste assim que acontece na vida de uma mulher, né? Então nós não vemos uma heroína, nós vemos a realidade acontecendo e como ela lida com essa realidade. E a gente, o tempo todo, a gente tem uma relação assim meio sabe, a gente não tem muita empatia pela essa personagem. A gente tinha tudo para ter empatia com ela, mas a gente não tem. E em dado momento eu comecei a sentir meio assim, ai mulher, vai, né, levanta a cabeça, vamos que vamos, parte para outra. E eu acho que muito do que ela revela é porque ela revela uma parte nossa que também é fraca, né? E a gente não quer essa parte fraca, a gente quer ser forte, a gente quer superar os obstáculos, assim. Então, em dados momentos, a gente sente muita raiva da Olga também. A gente sente raiva do Mário, sente raiva da Olga, sente raiva dos filhos dela. O único que a gente não sente raiva é do Otto, que é o cachorro. O cachorro é um querido, um querido. Ai, esse cachorrinho. Queria revelar para vocês o que vai acontecer, mas leia que você vai saber. Bom, muito bem, então este é o livro Dias de Abandono, da Helena Ferrante. É um livro bem curtinho. Esse foi o primeiro livro que ela lançou, muito antes dela ser famosa pela tetralogia napolitana. Esse livro também se passa na Itália e tal. E a Helena Ferrante, como vocês sabem, é um pseudônimo, né? Ela optou pela ausência, né? Não pelo anonimato. Então ela escolheu esse pseudônimo porque é uma crença dela de que o texto é muito mais importante do que a vida dela. Então não se sabe quem é Helena Ferrante, né? É claro que tem uns espiões aí, né, que querem descobrir e até talvez já tenham descoberto. Mas eu não vou revelar o nome porque eu acho que não é o que ela queria. Então vamos deixar ela como Helena Ferrante, uma escritora genial, um livro visceral. Eu fiquei completamente apaixonada por essa escrita dela, muito, muito, muito visceral. Mas é um livro muito legal se você olhar pelo lado da literatura, né, e não pelo lado tão emocional. Eu acho que vale muito a pena, tá? Então fica a minha dica para hoje, Dias de Abandono, de Helena Ferrante.